Então, vamos lá. Solução tampão. Vamos iniciar novamente aqui. Então, olha só, galera. O equilíbrio aqui, ó. CO2 mais água produzindo ácido carbônico. Tá? Então, se você aumenta a frequência respiratória, o que vai acontecer? Você vai exalar mais gás carbônico, né? Exalando mais gás carbônico, você vai diminuir essa concentração aqui, ó, de gás carbônico. Você está exalando mais, você está diminuindo a quantidade de gás carbônico. Com isso, ocorre um deslocamento do lado esquerdo, diminuindo a concentração de ácido no nosso organismo, de ácido carbônico. Se você reduz a frequência respiratória, você respira com mais calma, com mais tranquilidade, você aumenta a quantidade de gás carbônico, favorecendo a formação do ácido carbônico no nosso organismo. Tá? Então, galera, esse sistema aqui, tá? A gente chama que é um sistema onde você tem um tampão, tá? Uma solução tampão. Então, a gente vai ver agora o que realmente é uma solução tampão. Tá? Então, olha só. O nosso organismo, tá, galera, ele é uma máquina perfeita. Né? Por que ele é uma máquina perfeita? Porque todos os órgãos, né, trabalham em perfeita sincronia para manter um nível satisfatório de uma série de enzimas, uma série de substâncias que nos permite sobreviver. Beleza? Então, existe um grande controle sobre essas concentrações de enzimas, sais, hormônios e qualquer tipo de biomolécula que possa fazer parte do nosso metabolismo. Então, todo esse sistema está em perfeito equilíbrio. Então, o pH, que a gente já viu, né? Potencial hidrogênio iônico, ele é de extrema importância ao controle desse nosso organismo, tá? Então, vocês imaginem o seguinte, imaginem não, o sangue, tá? É o principal veículo de transporte, né, dessas biomoléculas, tá certo? Então, precisa que esse sangue, ele esteja, né, controlado, né, de uma forma a não alterar seu pH. Então, o pH do sangue nosso, ele deve se manter entre 7,35 e 7,45. Então, observem que esse intervalo é muito pequeno, é de 0,1. Então, uma mudança no pH do nosso sangue, que seja de 0,2, 0,3, já é uma mudança significativa e que pode nos causar sérios danos. Tá? Dependendo da alteração, pode até levar à morte. Certo? Então, por que esse pH do nosso organismo ele é constante? Tá? Porque as nossas células, em decorrência da respiração, elas vão produzir dióxido de carbono, CO2. Então, nós estamos produzindo constantemente gás carbônico dentro do nosso organismo, né? E esse gás carbônico, ele vai se dissolver no sangue. Então, quando nós respiramos, nós produzimos gás carbônico, este gás carbônico entra em contato com o nosso sangue e aí estabelece-se um equilíbrio. É o equilíbrio que a gente viu agora há pouco. O gás carbônico, no caso aquoso, porque a gente está ingerindo gás carbônico, né? A gente tem água no nosso organismo. Mais água no estado líquido vai gerar o ácido carbônico, que por ser instável, né, o ácido carbônico não é muito estável, então ele vai se decompor em íons H+, e HCO3-. Este íon aqui é chamado de íon bicarbonato. A íon bicarbonato. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, quando a gente respira
de uma forma muito rápida, né? O que vai acontecer? Diminui a quantidade de gás carbônico no nosso organismo, porque a gente está respirando rapidamente, então a gente está exalando gás carbônico a uma velocidade maior do que o normal. Então, isso faz com que o equilíbrio desta reação aqui seja deslocado para a esquerda. Porque se eu estou exalando o CO2, né, estou liberando o CO2, significa que eu estou diminuindo essa quantidade de CO2. Diminuindo esta quantidade, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Né? Quando esse equilíbrio é deslocado para a esquerda, o que acontece com a concentração de H+, ela diminui, né? E aí, consequentemente, aumenta o pH do sangue, provocando uma alteração no pH do sangue. É justamente aquele equilíbrio que a gente mostrou aqui no início, né? Então, eu tenho, quando eu diminuo a concentração de CO2, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio para a esquerda, deslocando o equilíbrio para a esquerda, eu diminuo a concentração de H+. Consequentemente, há um aumento do pH no nosso sangue, no nosso corpo. Tá bom? E aí, o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar, que é a solução tampão? Bom, uma solução tampão, galera, é uma solução, tá? Onde você vai evitar que o pH ou o pOH do meio sofra variação quando for adicionado ácidos ou bases fortes. Então, se eu tenho uma solução tampão e eu adiciono uma base forte ou um ácido forte naquela solução, o pH ele se mantém constante. Ou ele sofre uma pequena variação, mas muito pequena, que não vai interferir no meio, certo? Isso é uma solução tampão. Então, ela serve para quê? Para manter o pH constante. Ou pOH, a manter o pH constante. Então, uma solução tampão, ela pode ter um caráter ácido ou um caráter básico, certo? Então, como é que se forma uma solução tampão com um caráter ácido? Então, olha só, uma solução tampão ácida, ela vai ser formada por uma solução de um ácido fraco, tá certo? Com um sal solúvel, que tem o mesmo ânion do ácido fraco, certo? Então, por exemplo, o ácido acético com acetato de sódio. Então, as duas soluções, elas têm o mesmo ânion, tá certo? O ácido acético é um ácido fraco e o acetato de sódio é um sal solúvel. Então, misturando os dois, nós temos uma solução tampão. Uma solução tampão com caráter ácido, tá? Observação. Se uma solução ela for formada por um ácido forte e um sal derivado do ácido forte, esta solução não vai atuar como solução tampão. Tá? Então, para ser uma solução tampão, eu tenho que ter um ácido fraco e um sal que contém o mesmo ânion deste ácido. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. Então, olha só, imagina aqui uma solução, o ácido fluorídrico, HF, que é um ácido fraco. Ele se dissocia em H+, mais F-. Agora, lembrando que por ser um ácido, na verdade ele é um ácido moderado, né? Mas vamos considerá-lo um baixo grau de ionização. Então, o que acontece? Por ele ser um ácido com baixo grau de ionização, o que acontece? A maioria das moléculas, elas vão preferir ficar na forma
não ionizada, na forma de HF. Então, eu vou ter pouco hidrogênio positivo no meio, certo? Então, o que acontece se eu adicionar um ácido forte naqui? Ao adicionar um ácido forte, ele vai liberar íons H+, correto? Liberando íons H+, o que vai acontecer? Esses íons H+, vão reagir com o íon fluoreto, formando HF. Como o HF é um ácido, vamos considerar com baixo grau de ionização, certo? A quantidade de H+ no meio permanece constante. Tá? Permanece constante. Bom, e se eu adicionar uma base forte? A base forte vai formar o quê? OH- e o cátion. Ora, eu tenho HF aqui no meio. Então, este HF vai reagir com o OH-, né? Permanecendo aqui a concentração de íon H+ constante. Tá certo? Então, dessa forma, eu tenho uma solução tampão com um caráter ácido. Beleza? Dúvidas aí? Perguntas? Então, vamos lá. Podemos seguir adiante, né? Vamos lá. Bom, e a solução tampão com um caráter básico? Né? Então, de forma análoga, nós temos o seguinte: uma solução tampão básica, ela vai ser formada por uma solução de uma base fraca com um sal solúvel que tenha o mesmo cátion da base. Tá? Então, solução tampão com caráter ácido é um ácido fraco com sal que contém um ânion, que contém o mesmo ânion do ácido. Solução tampão com caráter básico formado por uma solução de base fraca com um sal solúvel com o mesmo cátion da base, certo? Se eu tenho uma solução contendo uma base forte e um sal derivado dessa base, ela não atua como tampão, tá bom? Então, um exemplo aqui, nós temos o hidróxido de amônio, NH4OH, né? Se dissociando em OH- e NH4+. Novamente, como o NH4OH é uma base fraca, então ela tem um baixo grau de dissociação, então a maioria de suas moléculas preferem ficar na forma não dissociada. E aí o que acontece? Se eu adicionar um ácido forte, certo? Este NH4OH vai reagir com os íons H+, ou seja, vai retirar os íons H+ do meio, e a quantidade de OH- vai permanecer a mesma. Se eu coloco aqui, adiciono uma base forte, eu vou produzir íons OH+, produzindo íons OH+, eles irão reagir com o íon NH4+, formando NH4OH, e dessa forma a concentração de OH- permanece constante no meio. Tranquilo? Então vamos lá. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem aí, galera. Não fiquem com vergonha, não. Bom, então como é que se calcula o pH de uma solução tampão? Não é? Então, galera, olha só. O pH de uma solução tampão vai depender do quê? Das substâncias usadas, certo? E de suas respectivas concentrações, não é? Então, dependendo da substância e dependendo aí da concentração dessas substâncias. Então,
o pH de uma solução tampão é calculado da seguinte forma: é igual ao pKa, tá? O pKa, esse K é a constante do ácido, tá certo? Mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Agora, o que é esse pKa? Esse pKa nada mais é do que menos o log de Ka, certo? Então, isso é para o pH de uma solução ácida, um tampão com um caráter ácido. Se eu quero calcular o pOH de uma solução com um caráter básico, eu vou fazer de forma análoga. O pOH vai ser igual ao pKb, ou seja, constante de dissociação da base, mais o log, que é logaritmo da concentração do sal, dividido pela concentração da base, tá? Em que o pKb, né, vai ser igual a menos o log de Kb para um tampão básico, certo? Então, essa aqui é a fórmula para se calcular o pH e o pOH de uma solução tampão, certo? Não, mas lembra assim, não tem problema não, nem se preocupe, tá? Nem se preocupe. Porque, ó, preste atenção aqui, é praticamente a mesma forma. PK, certo? Do ácido da base, vai ser mais o log do sal, então sempre vai ser o log do sal, tá certo? Dividido pelo ácido, se for um ácido, pela base, se for uma base. Entendendo? Então, não é tão complicado assim. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder memorizar essas fórmulas aí, tá bom? Bom, outra forma para determinar o pH e o pOH, tá? A gente pode usar um cálculo das concentrações de equilíbrio, usando um raciocínio lógico. Tá? Você pode usar a fórmula, tá? Ou você pode usar um raciocínio lógico usando as constantes de equilíbrio da reação. Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Tá? Ó, calcule o pH de uma solução tampão que contém ácido acético, que é um ácido fraco, de concentração 0,4 mol por litro, e acetato de sódio, que é um sal solúvel, né, de concentração 0,2 mol por litro. Sabendo os seguintes dados: constante do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, e ele ainda dá assim, log de 3,6 é igual a 0,56. Então, como é que eu faço? Vamos lá. Resolução. O ácido acético, aqui representado por HAC, esse AC de acético, vai se ionizar em H+, mais AC-. Beleza? Ionização do ácido. Então, como é que eu escrevo a expressão da constante de equilíbrio do ácido? Vai ser a concentração de H+, vezes a concentração do íon acetato, dividido pela concentração do ácido. Bom, aí aqui a gente vai. Como o ácido acético é um ácido fraco, certo? Então a gente considera que a sua concentração no equilíbrio é praticamente igual à inicial. Por quê? Porque ele é um ácido fraco, né? Então o grau de ionização dele é muito baixo. Então a gente considera que a concentração no equilíbrio é praticamente igual à concentração inicial, por ele ser um ácido fraco, tá certo? Então, dessa forma, a gente vai... a quantidade de íons acetato formado na ionização do ácido é desprezível.
Ou seja, essa concentração aqui, ó, essa concentração de íon acetato é praticamente desprezível. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Então, o acetato que está presente no meio vem todo derivado do sal adicionado. Ou seja, 0,2 mol por litro. Essa concentração de íon, né, acetato aqui, ó, a gente considera ela proveniente apenas do sal, tá? Porque é um sal solúvel. Tendo a concentração do sal de 0,2, então a concentração do íon acetato também é de 0,2. Tá? Então, agora, substituindo os valores na expressão, temos 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o Ka, a constante do ácido dado no exercício, é igual à concentração de H+, que eu não sei qual é, eu quero descobrir, vezes a concentração do íon acetato, que é de 0,2, dividido pela concentração do ácido, que é 0,4. Aqui a concentração de H+, então, fazendo os cálculos, né? 3,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração de H+. Eu não quero a concentração de H+, eu quero o pH. Então, é só aplicar na fórmula. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos o log de 3,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Calculando esse pH, nós temos um pH de 4,44. Então, vocês viram aqui que a gente calculou a concentração, o pH da solução tampão, sem precisar usar aquela fórmula lá do pH. Então, se eu quiser usar aquela fórmula, vai dar o mesmo resultado? Vai. Não tem problema. Tá certo? Dúvidas aí no exemplo? Não? Tranquilo? Vamos lá. Só um detalhe, galera. Para quem não lembra, log aqui, fazer uma revisãozinha de logaritmo, que a gente vai precisar, tá certo? Então, quem não lembra, pegar lá a questão de logaritmo, ver as. Vocês só precisam de duas propriedades: a do produto e a da divisão, tá certo? Essas duas propriedades já são suficientes aí para a gente resolver nossos exercícios, beleza? Bom, vamos lá. Solução tampão e as suas substâncias anfipróticas. Então, o que são substâncias anfipróticas? São substâncias que vão apresentar o caráter ácido ou básico, dependendo do meio em que elas se encontram. Então, se essa substância estiver em meio básico, ela vai se comportar como um ácido. Se ela estiver em meio ácido, ela vai se comportar como uma base. Bom? Então, ó, essas substâncias elas são importantes em vários sistemas químicos. Estando esses sistemas em equilíbrio ou não, tá? E eles têm importância fundamental na manutenção do pH do organismo humano, certo, galera? Ora, se o nosso organismo não tivesse esse mecanismo que regula esse pH, o que iria acontecer? Na hora que a gente ingerisse substâncias ácidas, como, por exemplo, suco de limão, né? Acerola, abacaxi, Coca-Cola, café, enfim. Ou substâncias básicas, né? O que ia acontecer? O nosso pH seria alterado, né? E aí podendo levar à morte, a nossa morte, né? Refrigerante de forma geral, mas a Coca-Cola eu digo porque o pH dela é bem baixo, né?
Então, galera, vamos lá. Então, se não tivesse esse mecanismo, né, regulatório do pH, quando a gente ingerisse essas substâncias, sendo elas ácidas ou não, ou básicas, né, ocorreria uma alteração no nosso pH, tá certo? E isso poderia causar aí até a morte, dependendo da substância ingerida e da quantidade, tá? Então, vocês percebam que nós ingerimos várias substâncias, né, ácidas ou básicas, e o nosso pH se mantém constante no nosso organismo, né, apesar disso. Então, são mecanismos extremamente importantes para a nossa vida. E essa alteração do pH sanguíneo, galera, tá? Ela pode ocorrer em diversas situações, tá? Por exemplo, ela pode ser ocasionada por distúrbios respiratórios, né? Ou metabólicos, tá certo? Então, eu posso causar uma variação, né? Uma alteração do pH sanguíneo através de uma respiração ofegante ou uma respiração muito lenta, né? E aí isso pode causar dois tipos de problemas principais, que é a acidose e a alcalose, tá? Então, aqui tem uma tabelinha, olha só, com as condições, causa, né, respiratória e metabólica. Então, por exemplo, respiratória, acidose. Se eu aumento a concentração de CO2, vamos lembrar lá da figura, o que acontece a concentração de CO2? Vamos voltar lá para a figura. Ó, se eu aumento a concentração de CO2, o que acontece aqui com o meu equilíbrio? Desloco ele para a direita. Deslocando ele para a direita, aumento a concentração de ácido carbônico, consequentemente, eu aumento a concentração de H+, diminuo o pH, né? É isso que esse slide está dizendo aqui, ó. Só um minuto. Tá aqui, ó. Peraí. Tá aqui, né? Então, se eu aumento a concentração de CO2, eu aumento, desloco o equilíbrio para a direita, aumenta a concentração de ácido carbônico, aumentando a concentração de ácido carbônico, eu diminuo o pH. Diminuindo o pH, eu aumento a acidez do sangue. O que pode causar esse tipo, né? O que causa esse aumento da acidez no sangue? Hipoventilação, bloqueio da difusão para os pulmões, depressão do centro respiratório. Então, é isso que acontece se eu aumento a concentração de CO2, que é uma respiração lenta, né? Eu produzo muito gás carbônico, eu respiro lentamente, tá? Se eu respiro de uma maneira muito ofegante, eu estou exalando muito CO2. Eu estou liberando o CO2, com isso eu desloco o equilíbrio para a esquerda, né, provocando um aumento do pH. E aí nós chamamos isso de alcalose. Quais são as causas? Hiperventilação, excitação e trauma, né? Bom, condições metabólicas, né? O que acontece em relação ao metabolismo? Então, se eu aumento a concentração de H+, eu provoco acidose, diminuo o pH, pode ocorrer falência dos rins, diarreia prolongada, corpos cetônicos oriundos do diabetes melito. Aí já vai para o professor de biologia, né? Tá certo? Vocês que estão estudando biologia aí devem saber o que eu estou falando aqui. E a alcalose, que é a diminuição da concentração de H+, consequentemente aumenta o pH, e aí causa doença dos rins, vômitos prolongados, consumo excessivo de bicarbonato de sódio e assim por diante. Certo? Uh,
Só um minuto, galera.